Oh Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado porque tem sido uma semana milagrosa. Grandes feitos você tem feito em nosso favor. Nós estamos alegres, Senhor. Nós estamos vibrando, nós estamos comemorando tudo que você tem feito. Obrigado, Senhor, por essa nova vida que nós vivemos. Obrigado por essa nova estação em você. Obrigado por você renovando coisas. Obrigado por você criando novas coisas em nosso meio. Obrigado, Pai, por você fazendo coisas que homem nenhum poderia fazer. Fazendo coisas que homem nenhum poderia nem imaginar a nosso favor. Obrigado por milagres inesperados acontecendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, não há outro como Tu. Não há um Deus maior do que você. Não há um Deus como você. Oh, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Oh, Senhor, obrigado. Oh, como nós estamos alegres, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, há uma nota de gratidão no meu coração, no meu espírito. Aleluia. Eu queria que você nesse momento pudesse fazer no seu lugar a sua oração de gratidão ao Senhor também. Grandes coisas tem feito o Senhor, por isso nós estamos alegres. Obrigado, só o fato de você estar aqui hoje em segurança, em paz, já é um benefício do Senhor para a tua vida. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, cultuando a Você, junto com cada um dos nossos irmãos. Obrigado por essa noite tão agradável, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito que já está se movendo nesse lugar, que já está quebrando todo o jugo, que já está fazendo nova todas as coisas. Obrigado, Senhor Jesus, por pessoas que chegaram aqui nesta noite, mas não voltarão do mesmo jeito, Pai, porque há algo Seu para ser compartilhado com essas vidas nesta noite, Senhor. Oh, nós te agradecemos, Pai, porque doença nenhuma neste mundo irá nos atingir. Doença nenhuma nesse mundo entrará dentro da nossa parentela. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a saúde divina e manifestação em nosso meio. Nós declaramos, Senhor Jesus, prosperidade, alegria em manifestação, abundantemente, porque nós somos filhos Teus, Senhor Jesus, e nós vamos refletir a Tua glória onde quer que formos, Pai. Em nome de Jesus eu Te dou graças, Pai. Te dou graças por cada refeição que fizemos no dia de hoje. Obrigado porque nós temos o que vestir. Obrigado, Senhor, porque nós temos abrigo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos locomover. Pai, obrigado, são tantos benefícios, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui respirando sem auxílio de aparelhos. Pai, como é bom, Senhor Jesus, poder contemplar cada feito Teu, cada maravilha, Senhor. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Oh, aleluia. Eu Te agradeço, Senhor. Oh, agradecemos a Você. Nosso coração transborda de alegria, Pai. Oh, transborda de alegria, Pai. Assim como Jesus, Ele ergueu os pães e os peixes, e ao erguer ao céu e render graças, houve uma multiplicação. Eu declaro na tua vida, enquanto você estiver agradecendo a Deus, enquanto você estiver reconhecendo tudo que você tem hoje veio por meio dele, eu declaro, queridos, assim acontecerá na tua vida também. Multiplicação, 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 porque o Senhor, Ele se move no meio dos louvores. Aleluia. Ele não se move em meio às murmurações, não, Ele se move em meio aos louvores. Quando você adora Ele, quando você levanta suas mãos e diz: Senhor, obrigado, coisas são destravadas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por coisas novas chegando em nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa igreja crescendo mais e mais em Você, mais e mais em conhecimento, mais e mais em graça, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque nós iremos desfrutar o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para eu e você desfrutarmos.
nós não vamos desfrutar do mínimo possível, não. Nós vamos desfrutar do máximo. Amém? Porque nós merecemos, queridos. Antes não, mas hoje Deus nos fez merecedores de desfrutar o melhor dessa graça. Amém? Aleluia, como filhos amados. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado. Grupo de música, vocês também podem sentar, tá certo? Aleluia, gente. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite. Aleluia. Estamos chegando ao final de um ano, né? Primeiro dia do último mês do ano. E a gente pode contabilizar tantas coisas boas, né, que o Senhor fez durante esse ano. Aleluia. Mesmo diante de muitas coisas contraditórias que se manifestam todos os dias, porque no mundo jaz o maligno. Satanás, ele continua a derredor, mas ele já é um derrotado. Amém? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então ele se levanta para cair. Amém? Porque nós somos, nós e o Senhor, nós somos maioria aqui nessa terra. Amém, queridos? Mas foram muitas coisas boas e muitas coisas boas ainda virão. Eu creio em milagres chegando ainda nesse ano. Coisas que você tem pedido a Deus e até agora não se manifestou nesse ano. Eu creio. Essas coisas todas se manifestando até chegarmos ao fim do ano. Amém, queridos? Aleluia. Deus, ele está vendo o teu coração. Deus tem visto cada feito seu, queridos. Aleluia. E Deus, ele é Deus. Amém? Ele tem todo o poder e todo o controle em sua mão. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, amém? Ele passa a ser Senhor da nossa vida. E como Senhor e dono, nós estamos completamente seguros na mão daquele que sempre nos amou, que sempre fez tudo por nós. Aleluia. Eu me sinto cada dia mais dependente do Senhor. E sabe, a nossa oração tem que ser essa. Senhor, que eu seja cada dia mais dependente de você. Que eu enxergue não pelos olhos naturais as coisas, mas que eu enxergue cada vez mais pelos olhos sobrenaturais. Porque quanto mais nós olharmos para o poder de Deus e não para a força do nosso próprio braço, nós vamos nos tornar cada vez mais conscientes que a provisão vai vir dele. E que nós não precisamos ficar desesperados por um lado e por outro, porque vamos saber sempre, no final, Deus vai fazer. Amém? No final, Ele sempre vai fazer. No final, sempre você vai cantar o hino da vitória. Amém? Então, já temos essa certeza que vamos cantar no final, já podemos antecipar. Somos da fé. Amém, queridos? Já podemos vibrar antes de ver as coisas acontecerem. Amém? Porque nós enxergamos com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. Amém, queridos? Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre o amor. Amém? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Ligados pelo Amor. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Se você achou, dê glória a Deus. Se você não achou, diz glória a Deus também. Amém? Mas todos acharam? Glória a Deus. Então, vê só, gente. Diz assim. João capítulo 15, versículo 5, diz assim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos que pertencem a mim. E eu, nele, produzo muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não pertence em mim é jogado fora. Como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, em minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai.
e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transborda. Este é o mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Amém? Então esse texto é um texto muito interessante, né? Que vem aqui no Evangelho de João, quando Jesus ele faz uma comparação para poder explicar coisas espirituais. Então Jesus sempre foi muito didático, né, na forma de ensinar, e aqui ele demonstra mais uma vez, né, uma revelação acerca das coisas espirituais, e especificamente quando é algo relacionado ao amor nesse texto, tá? Então ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Amém? O ramo, gente, ele vai saltar das videiras, ok? Como uma árvore, né? Você sabe disso, os galhos. E na realidade, Jesus, sendo a videira, ele vai extrair de dentro dele, vai vir a seiva, e essa seiva ela vai ser transportada para cada ramificação dessa árvore, para os galhos. Essa imagem, essa figura que Jesus mostra para a gente, mostra a dependência que nós temos dele para poder frutificar. A maioria das árvores, se você observar direitinho, elas dão fruto nos galhos. Na verdade, eu e você somos como se fossem esses galhos, os ramos. E não haverá fruto se esse galho estiver fora da videira. E mais, fora da videira, esse galho tende a secar e a morrer. Então, para que venhamos dar frutos, precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Mas algo mais interessante, né, que nós podemos também observar nisso, é que Jesus, queridos, ele, sendo, né, o Filho de Deus, ele decidiu habitar aqui na terra. Ele decidiu estar aqui na terra e decidiu viver dentro de um corpo humano que possui suas limitações. E sabe, Jesus, ele se tornou humano para saber como era ser humano. E sabendo como era ser humano, ele pôde entender melhor a mim e a você. Saber aquilo que nós temos de limitações também. E eu acho muito interessante quando Jesus ele nos dá algumas instruções, alguns mandamentos, e muitos de nós dizemos: não, mas é Jesus, né? Jesus é Jesus, né? Mas Jesus que instruía e ensinava dessa maneira, ele também passava pelas mesmas situações que nós passamos hoje em dia também. Entendeu? Jesus também foi tentado. Deixa eu te dizer uma coisa: só quem é tentado é quem tem uma vontade de fazer determinadas coisas que não são lícitas. Você quer isso? Então Jesus era levado à tentação. Em Jesus havia vontade de fazer algo que não era lícito. Lembre-se, Jesus, ele se esvaziou da sua glória no céu para estar aqui na terra. Lembre-se que o corpo, ele foi feito do pó da terra. E o corpo, queridos, que foi feito do pó da terra, recebeu em si as consequências do pecado de Adão. É por isso que no seu corpo você pode receber doenças. É por isso que nós somos atraídos pelas concupiscências, que é aquele desejo desenfreado ao pecado. Então, nós precisamos entender que o homem, o ser humano, ele é um ser trino. Ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. O nosso espírito, quando nós aceitamos a Jesus, ele foi religado a Deus novamente. Passamos a ter novamente a essência de Deus nele. Mas o nosso corpo ainda recebe resquícios daquele pecado lá, o pecado original. Amém? E é por isso que em alguns momentos certas
situações, elas acontecem sobre nós, né? Somos tentados, às vezes podemos até cair em um pecado, em um erro. Mas, queridos, eu vou te dizer algo. Quando o Espírito ele estiver fortalecido, ele vai dominar a situação, trazendo o corpo a fazer as coisas de Deus. E sabe, Jesus, mesmo estando dentro de um corpo corruptível, ele não pecou. E ele não pecou, queridos, porque ele o tempo inteiro estava alimentando o seu espírito. Ele não estava, nos momentos vagos, se alimentando de algo que não era edificante para o espírito dele. Ele não dava brechas para que coisas erradas viessem dominar a vontade dele. Lá em Lucas fala que Jesus estava no deserto e lá ele foi tentado no deserto, não é verdade? E a gente acha que Jesus só foi tentado naquelas 3 coisas apenas naquele dia. Mas a Bíblia diz que durante os 40 dias ele foi tentado. Só há relato de um dia, de como foi a tentação de um dia. Pode ler a Bíblia, você vai ver isso lá. Durante os 40 dias ele foi tentado. Você acha que Satanás iria deixar Jesus naquele momento de jejum e oração e consagração em paz? Não. E também não vai deixar você. Mas sabe, Jesus se enchia tanto daquela palavra, se enchia tanto daquela comunhão com Deus, que Jesus ele não abriu brechas para que uma tentação roubasse o melhor de Deus para a vida dele. Naquele momento Jesus estava, queridos, o tempo inteiro buscando a Deus, orando, tendo uma comunhão que ele se isolou, na verdade, de todo mundo para poder estar somente com Deus naquele dia. Amém? Hoje nós temos tantas distrações, né, que atrapalham tanto o nosso crescimento espiritual, não é verdade? E muitas vezes, por causa disso, a gente termina tratando as coisas de Deus de uma forma mais leviana. Fosse algo banal, mais leve. E sabe, queridos, a palavra de Deus ela tem que ser prioridade em nosso meio. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar. A presença dele tem que estar em primeiro lugar. Nós não podemos passar um dia sequer sem ter pelo menos 15 minutos de comunhão única e exclusiva com ele. Eu vou repetir mais uma vez. Eu acho que eu falei em hebraico, só o pastor Silvio entendeu. Deixa eu falar, não vai. Nós não podemos deixar que em nenhum dia das nossas vidas venhamos a ter menos do que, pelo menos, 15 minutos de comunhão com o Senhor. Amém? Porque, na verdade, queridos, estamos em comunhão ligado a Ele direto, 24 horas por dia. Mas eu falo de você desfrutar dessa comunhão, você entende? Desfrutar dessa comunhão. Às vezes, quando a gente chega cansado em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é ligar a televisão, deitar na cama e assistir. E não há nada, dependendo do que você está assistindo, não há nenhum problema com isso. Mas será que não seria melhor, depois de um dia cansativo, estressante, você primeiro buscar o Senhor? Você entende? Para a gente acessar as coisas de Deus, é necessário mergulhar verdadeiramente naquilo que Ele deseja. Amém? Mergulhar verdadeiramente na sua vontade. Aleluia. E aí quando Jesus ele fala aqui acerca da árvore, e que os galhos eles vão ser nutridos porque estão ligados à árvore, nós entendemos que nós temos essa mesma dependência para com o Senhor. Precisamos estar ligados a Ele verdadeiramente para sermos nutridos a Ele. Sabe? E dessa árvore, desses nutrientes, a Bíblia ela fala a respeito dos frutos, do fruto do Espírito. Porque quando você olha para uma árvore, uma forma de você identificar a árvore é justamente pelos frutos. Eu vou identificar qual é o fruto que está ali preso na árvore, e aí eu vou saber, se tem uma manga, é uma mangueira, Se tem uma maçã, é uma macieira. Então, se tem uma laranja, é uma laranjeira. Então, eu consigo identificar a árvore pelo fruto. Então, o fruto aqui na Bíblia representa a manifestação visível
do que está acontecendo dentro de você. Quando você está ligado com Jesus, quando você está sendo nutrido pela essência dele. E sabe, queridos, é impossível a gente não demonstrar alguma coisa de Deus se estivermos verdadeiramente ligados a ele. As pessoas, elas notam quando você está cheio de Deus ou quando você está cheio da carne. Você entende? E como eu falei, todo dia você precisa ver o que precisa ser ajustado na sua vida. Ninguém é perfeito. Estamos de glória em glória, né? Caminhando. E é por isso que nós precisamos, em todo tempo, identificar em nós mesmos o que precisa ser ajustado. Aleluia. E, queridos, é muito mais fácil você olhar para você mesmo e se autocorrigir do que ficar olhando para a vida dos outros. Amém? Eu gosto tanto quando pessoas, elas dão um testemunho de como elas eram antes e como elas se tornaram depois. Chegou o entendimento, sabe? Você próprio pode olhar para você há alguns anos atrás e se ver hoje e dizer, como eu cresci. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você se disponibilizou a viver a essência da presença de Deus na sua vida. A essência daquilo que você é em Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando nós fazemos isso, quando nós exercitamos nisso, nós crescemos. E lá em Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito tem várias facetas, mas eu queria que a gente destacasse justamente o amor. Entende? A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Quando eu e você aceitamos a Jesus, o Espírito Santo foi derramado dentro de nós, né? O amor dele foi derramado dentro de nós. Hoje nós somos uma nova criatura. Aleluia. Então esse amor já está dentro de nós. Sabia então que não é bíblico pedir a Deus para que o amor dele venha na nossa vida? Porque já está dentro de você. Se você já aceitou a Jesus, já está dentro de você. Mas sabe, alguns podem estar, né, com esse músculo espiritual um pouco atrofiado, porque não estão exercitando como deveria. Muitos estão deixando grandes oportunidades de andar em amor. Mas olhe, Rafael, você não entende. Existem pessoas que são tão difíceis de amar. Queridos, entenda que existem pessoas que estão no nosso meio e elas só estão lá para desenvolver a gente. Pessoas ajudam pessoas, de um jeito ou de outro. Não é verdade? De um jeito ou de outro. Existem pessoas maravilhosas que contribuem de uma forma maravilhosa com a nossa vida. A gente se alegra, sorri junto. Mas existem aquelas outras que deixam a gente... né? Mas até essas estão ali na sua vida para desenvolver o teu músculo espiritual. Para fazer instigar você a andar nesse amor do tipo de Deus. Aleluia! Dê um glória a Deus? Oh, aleluia, gente. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém? Está lá em Romanos 5:5. Depois você pode dar uma olhada nisso. Amém? Então, queridos, é importante entender isso. Que nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Mas para continuar amando aqueles que estão do nosso lado. Sabe? Eu gosto muito de comparar a igreja de Deus como sendo um prédio, né? E esse prédio, para ser construído, ele vai ter cada um dos seus tijolos. E é como se todos nós fôssemos um desses tijolinhos. Ok? Então, cada um desses tijolinhos são conectados um no outro. Temos a coluna principal que dá a força, a sustentação, segura, que é Jesus. Mas cada um de nós somos como se fossem esses tijolinhos. Mas sabe que se você colocar esses tijolos amontoados, um em cima do outro,
até um vento ou qualquer tipo de movimentação pode derrubar tudo aquilo. Então não adianta estar junto, tem que estar conectado. Sabe? E eu entendo que o cimento que a gente coloca entre esses tijolos, ele funciona justamente para dar essa sustentação, para nos conectar, nos deixar presos uns aos outros. E, queridos, esse cimento é o amor. É o amor que nos faz ligados com os nossos irmãos. E sabe, nós temos muitos desafios no nosso dia a dia para enfrentar. Mas entenda, se Jesus conseguiu, eu e você conseguimos também. Aleluia. Porque o amor dele já foi derramado dentro de nós. Eu não preciso orar para o meu amor aumentar. Essa oração também não vai ser ouvida. Porque a medida certa já foi derramada sobre você. O que você precisa fazer é apenas exercitar. Aí você volta novamente e diz, Rafael, tem pessoas que não dá, não tem jeito. Aí eu digo a você, tem. Comece com os pequenos pesos e depois você vai chegar lá. É um músculo. Certo? Talvez se tivesse aqui um haltere de 30 quilos, muitos de nós não conseguiríamos erguê-lo, né? Inclusive eu, né? Não conseguiria. Mas claro, eu estou começando com um peso muito grande. E às vezes as pessoas desistem do desafio de levantar um peso tão grande porque diz, é muito pesado, eu não consigo. Mas, gente, é tudo um processo. Comece pelos pesos menores e você vai desenvolvendo o seu músculo até conseguir chegar nos pesos maiores. Eu não posso desistir de uma caminhada sem antes sequer colocar o primeiro passo. Eu não posso iniciar a minha trajetória sem nem ao menos, chegar ao final da minha trajetória sem nem ao menos começar pelo primeiro passo. Então, o primeiro passo é você ter a consciência que você pode sim amar as pessoas. Independente do que elas fazem, independente do que elas já fizeram a você também. Independente do mal que você recebeu. Porque, na realidade, o amor, ele lança fora todo medo. Aleluia. Jesus, queridos, em um certo momento da sua vida, estava lá pregado na cruz. Enquanto ele estava pregado naquela cruz, ele olhou para o céu. As pessoas insultando ele naquele momento, batendo nele naquele momento, falando coisas horríveis. Jesus estava passando pela pior situação de sua vida, separado de Deus. E vendo todas aquelas pessoas contribuindo para aquele mal, né, que estava acontecendo sobre ele. Ele poderia muito bem olhar para o céu e dizer, Pai, é agora. Joga fogo do céu e consome essa raça toda. Engraçado é que Tiago e João uma vez até pediram, né, perguntaram, né, sobre essa oração. Mas, na realidade, gente, a oração que Jesus fez naquele local foi, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque amar e andar em amor com pessoas que são super de boa é muito fácil. É muito fácil você amar quem te ama. O próprio Jesus falou isso. Mas amar aquelas pessoas que te perseguem é o mais difícil. Não é qualquer pessoa que faz isso. Vou falar melhor. Não é uma pessoa natural que faz isso. Mas você é uma pessoa sobrenatural. O amor de Deus já está dentro de você. Então é possível sim amar até mesmo essas pessoas que perseguem, que causam um dano na sua vida. Você entende? E uma das coisas que eu aprendi, eu exercia isso muitas vezes e sempre funcionou, foi a oração. Você entende? Teve situações de ter pessoas, né, de prejudicar a nossa vida e tudo, a família e tudo, e aquela coisa toda. E, para ser bem sincero, queridos, a vontade que tinha também era para fazer aquela oração de Tiago e João, mas
Eu disse, o que eu vou fazer isso? Não posso fazer isso. Eu sou filho de Deus. O amor de Deus está derramado no meu coração. Qual é a diferença do mundo e da igreja? E eu disse, Senhor, eu preciso da tua orientação. E Jesus, ele diz, ore por aqueles que te perseguem. E eu comecei a orar. No início, você não vai sentir muito prazer em orar por pessoas assim, né? Não vai. Porque a sua alma, ela vai ficar o tempo inteiro dizendo o seguinte, não está certo isso. Tu vai desejar coisa boa para quem te fez mal. Tu vai querer que essa pessoa se dê bem depois de tudo que ela fez com você. Tua alma, ela nunca vai aceitar isso. Mas quando você renova a sua alma através da palavra de Deus, aí sim você vai começar a julgar as coisas do jeito certo. E você vai entender, aquela pessoa, ela pratica o mal porque ela ainda não tem entendimento. Muitas pessoas, queridos, elas só fazem coisas erradas porque elas ainda não amadureceram o suficiente para entender que é algo errado que elas estão fazendo. E sabe, nós precisamos ter paciência com as pessoas, nós precisamos ter compaixão por essas pessoas. Você entende? Mas acima de tudo, ore por elas. E sabe, queridos, quando você ora por essas pessoas, é como se um peso que você estivesse carregando, você jogasse para bem longe de você. Porque quando você joga para longe de você um peso, você fica mais livre, você consegue fazer as suas coisas melhor. Você entende? Às vezes tem pessoas que carregam mágoas de anos e não conseguem andar direito por conta disso. Ainda estão presas em mágoas passadas, não são plenas hoje em dia por conta disso. E eu digo a você, libere o amor, porque só vai acontecer as coisas de Deus na sua vida na plenitude se você andar em amor. Porque nem a fé, ela opera sem o amor. Aleluia. Precisamos andar nesse perfeito amor. Oh, glória. Geralmente, quando o marido e a esposa, né, eles estão tentando negociar determinadas coisas em casa, sempre vai acontecer situações onde um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. E é super natural que isso aconteça. Não é verdade, Rosi e Marcos? Acontece. Por quê? Porque são personalidades diferentes. Entende? São duas pessoas que decidiram se unir, né? Mas são cabeças diferentes, que tiveram criações diferentes, que tiveram vivências diferentes. E isso forma nossa forma de ver o mundo, nossas preferências. E dentro de casa, sabe, a gente tem que saber viver com essas diferenças. Então, muitas vezes vai ser necessário que um ceda para o outro. Porém, quando aquele que cede, né, muitas vezes ele pensa assim, perdi a batalha. E o outro que conseguiu convencer diz, eu ganhei a batalha. Só que ninguém ganha disso. Quando um pensa que venceu e o outro pensa que perdeu, na verdade ninguém ganhou. Na verdade, os dois ganham quando os dois estão juntos fazendo a mesma coisa. Porque é um time. Você entende? Quando Richarlison fez o gol para o Brasil, não foi só Richarlison que ganhou o bônus daquilo. Foi toda a equipe. Você entende? Quando um atacante ele faz um gol, toda a equipe vai ganhar os 3 pontos. Então, quando você marca um gol dentro do seu relacionamento, marque com a convicção que a equipe venceu. A família venceu. E sabe, o diabo ele tem tentado distorcer, destruir essas coisas. Certo? Porque ele sabe que quando estamos unidos no mesmo propósito, somos mais fortes. Então ele consegue se filtrar no meio, se aproveitando dessas diferenças de pensamento para justamente criar contendas. E quando nós aceitamos essas sugestões, queridos, nós nos enfraquecemos e nesse momento já fica batendo palma. Só que a gente não vai dar moral para o diabo, não. Amém? E Deus ele possa nos guiar em todas as decisões. E que possamos verdadeiramente, queridos, fazer com que o amor resplandeça dentro da nossa casa. Certo?
Então, se você é jovem, se você é adolescente, se você ainda depende dos seus pais, quero te dizer algo: honre-os, ame-os. Ame-os, porque verdadeiramente existe uma responsabilidade muito grande da parte deles para com vocês. E, além de tudo, eles são autoridades sobre a sua vida. E as autoridades, elas são instituídas por Deus, né? O princípio de autoridade é instituído por Deus. Quando você honra a autoridade, você está recebendo uma recompensa por causa disso também. Então, nós devemos amar nossos pais. Nós devemos valorizar os nossos pais. À medida que formos crescendo, nós devemos ter a consciência do seguinte: eles fizeram muito por mim, agora chegou a minha vez de fazer muito por eles. Você entende? Não vai dar trabalho para o teu pai e para a tua mãe até o fim da tua vida, não. Pelo contrário, agora é a hora de retribuir. O amor, queridos, ele sempre será doador. E uma coisa muito interessante, né, é que esse amor que foi derramado dentro de nós, lá em Romanos 5,5, ele tem um significado muito interessante, né? Existem 3 tipos, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o amor que ele fala aqui é o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape, que você já deve ter aprendido isso no discipulado, inclusive também, não é verdade? Então, o amor ágape, gente, é um amor do tipo de Deus, um amor que está disposto a fazer algo por alguém. Então é um amor que está muito mais relacionado no fazer do que no sentir. As pessoas às vezes confundem que o amor é um sentimento. O amor de Deus, o tipo de Deus, ele não é um sentimento, né? Geralmente os casais, né, quando infelizmente eles se separam, e algumas pessoas perguntam: por que separou? É porque acabou o amor. Não, o amor não acabou, certo? A paixão, que é aquele sentimento mais afogueado, ele pode ter esfriado, ele pode ter acabado, mas o amor do tipo de Deus, ele nunca acabou. Amém? Porque o que está acontecendo na realidade é o orgulho de não poder dar para o outro aquilo que ele realmente precisa receber. Você entende? Então, nós precisamos entender isso, que o amor do tipo de Deus é um amor muito mais disposto a dar, não é um sentimento. Entende? Então, você pode sentir: eu não consigo fazer isso. Mas consegue sim, no fundo você consegue, porque você já tem esse amor dentro de você, então você só precisa exercitá-lo. E como eu falei, sempre vai existir oportunidades para isso. Sempre vai, porque sempre existirão pessoas, queridos, que nós precisamos tocar na vida delas para poder elas melhorarem. Você entende? Nós estamos aqui nesse mundo, não é por acaso. Nós estamos aqui nesse mundo, queridos, para transformar esse mundo. E como nós vamos transformar esse mundo se nós continuarmos a agir como homens e mulheres naturais? Ele vai continuar do mesmo jeito, ele vai continuar natural do mesmo jeito, mas eu e você, nós somos sobrenaturais. Nós fazemos coisas diferentes. Nós fazemos coisas fora da curva desse mundo. Aleluia, porque na verdade, queridos, nós nascemos para isso, para transformar. Amém? E aí Jesus, ele diz aqui nesse texto: ame uns aos outros. Aleluia. Ame uns aos outros. Aleluia. Vai comigo, por favor, rapidinho lá em Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber do vinho com excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Tem versões que dizem ensinar a amar. Ok? Se o amor ele fosse um sentimento, ninguém ensinaria um sentimento. Concorda comigo? Eu não posso ensinar você a sentir alguma coisa. O sentir, ele acontece de forma espontânea. Mas quando a Bíblia ela fala sobre a possibilidade de uma pessoa mais madura ensinar a uma pessoa mais nova a respeito de algo, é porque, na verdade, nós estamos falando de uma atitude. Você entende?
E como eu falei anteriormente, às vezes as pessoas que causam alguns danos é porque elas ainda estão precisando amadurecer um pouquinho. Sabe, tem pessoas que são muito maduras em uma área, mas em outras áreas elas precisam se desenvolver. Ninguém é perfeito. E porque ninguém é perfeito, queridos, nós precisamos um do outro. Porque naquilo que eu não sou perfeito, o pastor Márcio, ele é, entendeu? E ele pode me ajudar na minha falha, na minha carência. Você entende? E assim acontece com todo mundo. É por isso a importância da igreja. Muitas pessoas dizem, mas na igreja, Rafael, tem muita coisa que acontece isso, acontece aquilo outro. Não era para acontecer. Gente, é o melhor lugar para você estar na sua vida, é a igreja. Até porque a igreja não é um prédio. A igreja somos eu e você. E eu e você, uns aos outros, estamos nos afiando uns aos outros quando estamos próximos. Você entende? Então, nós estamos um ajudando ao outro para crescer, para se desenvolver. Aleluia. Eu já vi pessoas, queridos, e eu creio que isso, né, não existe aqui no nosso meio, mas eu já vi pessoas querendo anular o crescimento do outro irmão porque queria ser maior do que ele. E esse sentimento, queridos, é um sentimento de Lúcifer. Você entende? Porque a gente não pode pensar dessa maneira. Você tem que contribuir para que o irmão cresça. Se ele crescer mais do que você, glória a Deus por isso. Porque quem está ganhando é o reino de Deus. A nossa visão, ela tem que ser uma visão global, uma visão de reino, e não uma visão pequena, sabe? Uma visão tão mesquinha de querer ser o melhor. Não, melhor é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente considerar uns aos outros como maiores do que nós mesmos. Isso bloqueia até a gente ter orgulho. Você entende? Tanta gente com inveja do outro porque ele tem um cargo A, um cargo B, porque ele faz isso ou faz aquilo outro. Gente, cada um está correndo a sua carreira. A pessoa que tem inveja, ela tem inveja justamente porque, na verdade, talvez ela nem saiba qual é o propósito de Deus para a vida dela. Então ela fica vendo o irmão crescendo do outro lado e fica querendo se encaixar no que Deus chamou o irmão para fazer. Para e ver o que você pode fazer para você mesmo, em Deus. Aleluia. Talvez, queridos, o irmão toque muito bem a bateria, né? Binho toca muito bem a bateria. E eu sempre quis tocar muito bateria também. Mas será que esse é o desígnio de Deus para a minha vida? Você entende? Mais valioso é você estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Agora, queridos, deixa eu te dizer, se ainda que fosse o meu desejo e o meu desígnio estar tocando, né, participando assiduamente no grupo de louvor como baterista da igreja, mas ainda existissem pessoas melhores do que eu e eu ficasse mais tempo no banco do que tocando, ainda assim eu deveria me alegrar. Você entende? Porque o reino de Deus está crescendo. Nós estamos adquirindo músicos cada vez melhores. Você entende? Nós vamos crescer ainda mais como igreja, queridos. E nós vamos ver pessoas crescendo muito mais do que nós. E nós devemos nos alegrar com isso. Você entende? É um desejo muito grande meu de ver pessoas às quais eu discipulo chegarem a ser melhores do que eu. Amém? Isso só faz dizer que eu fui um bom mestre para essa pessoa. Você entende? Então, o meu galardão também vai estar lá no céu. E sabe, eu vou ter feito algo tão grandioso, porque essa pessoa, se eu ganhei 5 vidas durante um ano, e eu discipulei alguém que nasceu um dia desse para Jesus, e eu discipulei essa pessoa começou a aprender a Bíblia e já ganhou 50 pessoas em um único ano, eu não devo ficar chateado por isso. Mas eu devo comemorar junto com ela. Você entende? Porque o reino de Deus está crescendo. Aleluia. Então nós precisamos nos alegrar, queridos, em todas as circunstâncias, porque de fato nós precisamos viver o perfeito amor de Deus, sabe? Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer relacionamentos duradouros. Por quê? Porque durante o período que elas vão se conhecendo um pouquinho mais, vão encontrando defeitos e não vão tolerando mais esses defeitos. E sabe, Jesus encontrou muitos defeitos nos discípulos dele, mas ele não descartou nenhum deles. Nem Judas ele descartou, porque Judas ficou com ele até o final, até na última ceia.
Eita glória. Oh, aleluia. E às vezes, existe uma pessoa dentro da nossa equipe que a gente quer descartar logo porque está dando trabalho. E sabe, talvez Deus queira ela perto de você mais um pouquinho para ela se desenvolver. E o amor vai fazer você enxergar ela com o olhar de Deus. Você entende? Ele sorria para as pessoas, trate as pessoas bem e enxergue o melhor delas. Infelizmente, existem pessoas para ver mais defeitos do que acertos. Tem gente que tem muito mais acerto, 90% de acerto, 10% de erro, mas tem gente que fica apontando os 10% e diz, errou, tá vendo? Você precisa melhorar muito nisso, não está certo não, isso não. É isso. Vamos valorizar o que as pessoas têm de melhor? Os 90% precisam ser valorizados, você precisa abrir a boca e falar, parabéns pelos 90% que fez certo. Não é assim? E ainda que só fosse 10% de coisas boas, você tem que também fazer o reconhecimento. Né? Eu lembro o irmão Reagan, né? Ele fala no livro dele, ele disse que um dia ele e alguns ministros se reuniram para almoçar juntos, né? E eles estavam todos conversando, e aí um deles citou o nome de outro ministro que não estava lá na roda, e começaram a falar mal desse outro ministro. De fato, esse outro ministro, infelizmente, eles estavam fazendo coisas erradas, e todos eles começaram a falar. Então, todo mundo falava mal dele na roda. Quando chegou a vez do irmão Reagan, disseram, Reagan, o que você acha? A Reagan olhou para ele e disse assim, ele tem lindos olhos azuis. Aleluia. Enxergue o melhor nas pessoas. Enxergue o melhor nas pessoas, queridos. A igreja, aqui na igreja, nós somos polidos. Chegamos de um jeito e vamos sair de outro. Amém? Então se submeta muitas vezes a situações que você nem gostaria muito de fazer, mas se submeta, porque é a palavra de Deus falando com você, são os mandamentos do Senhor falando com você. Quando você se submete, queridos, embora aquele negócio seja um pouco difícil, seja um pouco incômodo, mas é como se fosse uma lixa polindo você para deixar você brilhando mais e mais. Aceite a forma que Deus ele vai trabalhar na sua vida. E deixa eu te dizer algo, a forma que ele vai trabalhar na sua vida pode não ser igual à forma que ele vai trabalhar na vida do outro irmão. E não quer dizer que você é melhor do que ele por conta disso. Não, cada um vai ser tratado de um jeito por Deus, porque Deus conhece cada um. Conhece suas habilidades, conhece seus defeitos, conhece tudo sobre você. Então aceite de forma pacífica. Aleluia. Aleluia. Ame a correção quando for necessário. Aleluia. Aleluia. Esse pensamento vingativo, gente, de eu vou me vingar, eu vou fazer um negócio também, vai ver, quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Não faça isso. Certo? Minha é a vingança, diz o Senhor. Mas Jesus também nos ensinou sobre isso, quando ele disse, olha, quando você combate o mal com o mal, você não está fazendo nada. Você só está aumentando o mal, só está aumentando a destruição. Quem aqui apaga o fogo jogando gasolina no fogo? Ou álcool? Alguém faz isso? Se vai pegando fogo, você vai procurar logo o álcool. Cadê o álcool? Está aqui, vou jogar aqui para apagar o fogo. Quem é que faz isso? Parece louco, né? Totalmente ilógico, né? Mas infelizmente as pessoas querem pagar o mal com o mal. E aí por conta disso o mal só vai crescer. Mas se você quer cortar o mal, se você quer cancelar qualquer atitude maligna, queridos, cometa o bem, faça o bem. Se fez mal a você, faça o bem. Mas eu chego no trabalho, você não sabe, Rafael, você não sabe. Lá no trabalho tem gente chata que me persegue o dia inteiro, fica fazendo coisa ruim comigo o tempo inteiro. Dê um presente para ela. Funciona? Funciona. Aí, temos um testemunho aqui já. Dê um presente, queridos. Sorria para ela. Fale com brandura. E você vai ver que realmente você está lançando uma semente de amor naquele local. E o amor, ele não falha. Certo? O amor tudo sofre. Pode ser que doa um pouquinho fazer isso aí. Vai doer na sua carne, na sua alma.
certo? Mas por dentro, no seu espírito, você vai estar lá vibrando. E aqui esse texto fala sobre Deus também aprovando a tua postura quando você faz isso. Quem quer aqui dar ao Senhor alegria nas suas atitudes? É assim. Então precisamos cada dia mais, queridos, mergulhar naquilo que já está dentro de nós. Hein? Então, ora pelas pessoas. Né? Tem pessoas, como eu falei, que já causaram alguns danos sobre você. Mas você pode orar por elas, para que Deus alcance a vida delas, para que elas se tornem pessoas que vão ajudar outras pessoas, certo? Não causar dano, entende? Faz isso, porque, de fato, queridos, nós estamos aqui com esse propósito. O amor é a nossa maior marca. Sabe? Jesus, enquanto estava passando no meio da multidão, ele verificou uma pessoa subindo numa árvore, que era Zaqueu. Zaqueu estava louco para falar com Jesus. Ninguém queria saber de Zaqueu. Zaqueu, ele era uma pessoa que cobrava juros altíssimos, então as pessoas não gostavam de pessoas assim. Mas Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu vou na sua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu decidiu devolver tudo que ele havia pego sem ser devido. E aí Jesus disse: aqui houve salvação. Mas sabe por quê? Porque uma pessoa decidiu não excluir Zaqueu. Uma pessoa que vivia em amor decidiu se aproximar dele. O amor transforma. O amor não falha. Aleluia. O amor não falha. Viva em amor, onde quer que você estiver. Construa bons relacionamentos. E nós vamos ver coisas grandes acontecerem. Amém, queridos? Só para fechar, lá em Gálatas, tem uma passagem falando sobre o irmão faltoso. Né? É o irmão que comete algum tipo de erro. Né? Eu acho muito interessante aquela passagem, porque a ideia que dá, naquela passagem, você pode ler, né? Gálatas capítulo 6, depois você vai ler quando chegar em casa. Fala sobre a questão de você restaurar. Eu queria que o grupo de música pudesse vir aqui rapidinho. Restaurar. Então, uma pessoa que tiver... isso foi encontrada dessa maneira, essa palavra restauração, que é mencionada lá, fala acerca... É como se fosse um osso, né, quebrado, que passa a ser restaurado. Então, você sabe, né, quando o osso é quebrado, é preciso imobilizar, né, caso for o braço, para que haja calcificação. Então, muitas vezes, quando o irmão é pego cometendo algum erro, ele talvez fique imobilizado, como o braço tem que ficar imobilizado para haver a calcificação. Talvez ele não possa fazer tantos movimentos como ele fazia antes, mas ele não vai ser excluído do corpo. É restaurar e não cancelar. Não devemos cancelar ninguém do nosso meio. E algo mais acontece. O material rígido fica em volta daquele braço quebrado. Rígido, protegendo de impactos, mantendo na posição correta. Eu e você, nós devemos ser pessoas que vão envolver essas outras pessoas que falharam, protegendo elas. Sabe por quê? Porque já basta o diabo já lançando condenação e destruição na mente daquela pessoa. Mas você não. Você vai proteger os seus irmãos, você vai proteger quem pecou, quem errou, e você vai erguer essas pessoas, porque elas vão ser restauradas. E elas vão continuar dando frutos ainda maiores do que elas já estavam dando. Aleluia. Isso é igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Queridos, eu tenho 2 livros aqui maravilhosos, tá? Um é Construídos para Durar, do irmão Reagan. Esse é o filho, Reagan filho, certo? Fala muito sobre isso que nós mencionamos hoje aqui, né? Como você criar relacionamentos que vão ser duradouros, né? Conquistar pessoas, né? E acompanhar pessoas de perto. E esse outro livro aqui é o Crescimento na Graça,
Esse livro aqui, ele é bem fininho, eu já li ele várias vezes e ele é maravilhoso. Já discipulei pessoas usando esse livro como base também, né? Já fui discipulado também por meio dele. E existem 5 coisinhas, né, que vão impedir o nosso crescimento na graça. Eu não vou dizer quais são as 5, você vai comprar esse livro e vai ler. Em 1 hora você lê esse livro e você vai estar transformado, sabendo tudo que você tem que fazer para ter uma vida de comunhão maior com o Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria que o grupo de música tocasse um louvor nesse momento e que você pudesse fechar os seus olhos. Amém? E considerar tudo que o Senhor fala com você nesta noite. Amém? Entender que você é uma pessoa amada por Deus. Entender que Deus, Ele fez e faz coisas por você porque Ele te ama. Ele te perdoou. E você, por causa desse amor, você vive hoje em liberdade. Então, viva esse amor também entre os seus irmãos. Viva esse amor, porque esse amor vai nos conduzir à vitória.